Tradições do Interior apresenta Histórias Culinárias. Hoje, ela é bastante tradicional e conhecida em todo o Brasil. Mas a história da coxinha começou na época do Império. A Fazenda Morro Azul, me parece que em 1883, recebeu a visita de Dom Pedro II, da princesa Isabel, dos netos de Dom Pedro. Então o neto de Dom Pedro gostava muito de coxinha, de galinha. E não havia coxinhas para todos, né? Então a cozinheira resolveu inventar uma coxinha e preparou então a carne da galinha, desfiou, refogou essa carne e fez uma massa de batata com farinha de mandioca, porque na época se usava pouco a farinha de trigo. Então era batata e farinha de mandioca. E recheou com a carne de frango, deu o formato de uma coxinha de frango e também colocou um ossinho de frango para enganar a criança, que passou a apreciar muito esse prato, né? E esse prato então foi difundido e a receita recolhida e publicada nesse livro Histórias e Receitas de Limeira. No interior paulista, tem um distrito que ficou famoso no país inteiro por fazer as tradicionais coxinhas douradas. Então, fomos até lá. A estrada, hoje pavimentada, acompanha os trilhos do trem. Quanto mais perto do ponto de chegada, mais o tempo parecia parar. A beleza da antiga estação de trem, a tranquilidade dos gestos e olhares e a confiança repleta de ingenuidade deixam mais aconchegante a antiga pracinha. Cenário de encontro de gerações e gente de todo lugar do Brasil. A pracinha fica em Bueno de Andrada, distrito da cidade de Araraquara, interior paulista. E bem em frente a ela fica o Bar e Mercearia Freitas, onde são produzidas as famosas coxinhas douradas. Era bar e mercearia quando eu casei. Aí, na verdade, vendia só compras, né, pro mês. E na parte de bar, um dia eu fazia pizza, um dia eu fazia o quibe, um dia eu fazia lanche de mortadela, um dia eu fazia com carne moída. Cada dia eu fazia alguma coisa para colocar na estufa. Aí eu comecei a comprar coxinha de outra pessoa, salgado de outra pessoa. Aí um dia estava azeda, um dia estava sem sal, um dia não dava para fritar, cada dia estava de um jeito. Aí como o bar e mercearia ficou mais bar só, porque a mercearia se extinguiu pelo fato do pessoal ir para Araraquara fazer compras. Foi quando passou o asfalto aqui para Araraquara, né? E foi aí que surgiu uma outra opção, o que fazer? Aí eu intensifiquei o que bar vendia. Aí eu fui, o que bar vende? Coxinha, salgado, esfirra, quibe, tá. E aí foi que eu fixei mesmo em coxinha, em quibe, em risoles. Eu fazia muito risoles também. E a coxinha foi a que mais estavam gostando, na verdade, né? Que de receita para receita, uma pitada disso, uma pitada daquilo dá uma diferença enorme. E de receita para receita, ninguém consegue fazer igual. Dona Sônia cozinha desde pequena, dom que aprendeu com a mãe. Na verdade, a minha mãe cozinha muito bem. A minha mãe, nossa, minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Faz bolos, faz muita coisa boa. E, na verdade, ela me ensinou, né? E a filha sempre aprende, né, alguma coisa. E foi que a gente vai aprendendo junto com a mãe. E sempre gostando também de cozinhar, não deu outra, né? Mesmo com o passar do tempo e após algumas reformas, o lugar guarda as características e a simpatia de uma antiga vendinha. Porque é uma vila é graciosa, agradável, o ambiente é bom, é uma coisa, fazenda aberta, vamos falar assim, vai, é uma fazenda ao ar livre, é todo mundo, com acesso para todo mundo, na verdade, né? E o pessoal gosta muito de vir aqui, se sentem muito bem, se sentem à vontade, se sentem a casa deles. Acho interessante eles entrarem aí no salão, com um convidado, eles vão entrando e vão falando, vão mostrando, eles se sentem bem assim à vontade, como se fosse a casa deles. Então, isso para mim é gratificante demais, né?
Depois da crônica publicada no Estadão por Inácio de Loyola Brandão, em março de 2001, as coxinhas douradas ganharam fama nacional. Nesse dia, até ele comenta na crônica que era frango inteiro, não era peito de frango. E realmente era frango inteiro. Mas depois, com a quantidade, é impossível você cozinhar o frango inteiro. E foi que eu adaptei esse sabor. Falei, não, eu quero esse sabor para minha coxinha. E foi quando agradou todo mundo. Aí começaram a procurar, vir procurar. Foi quando aumentou, assim, ó, rapidamente, todo mundo querendo provar a coxinha. Virou uma tradição, muita gente, do Acre até, eu já conversei com pessoas assim, Acre, Amazonas, todo lugar mesmo, exterior, o pessoal quer levar molho, além das coxinhas tem um molho, né? O pessoal quer levar tudo mesmo. Pra gente é um privilégio, né? Saber que é um lugar bom, gostoso, que todo mundo gosta de vir, e a gente faz parte dessa equipe, né? Ajudando a fazer ficar boa, todo mundo gostar. A procura é tão grande que por dia são vendidas mais de 2.000 coxinhas. E para diferenciar a enorme quantidade de sabores, Dona Sônia desenvolveu uma técnica diferente. Temos 23 sabores. Ele foi surgindo de vontade de ter um sabor diferente mesmo. Aí, em primeiro lugar, foi a coxinha tradicional, que é o frango, né, normal. Depois, segundo lugar, foi o queijo. Que aí quem não come o frango comeria o queijo, né? Que eu fiz a de queijo, depois a de carne moída, depois a frango com catupiry, depois presunto de queijo. Aí eu fui. Como que eu chego nesses sabores? É o seguinte, eu vou estudando o que é que fica gostoso para combinar com o sabor. O que combina com o presunto de queijo? Só o presunto de queijo? Não. Tem que colocar um orégano? Tá, então é o orégano. Então eu chego nesses sabores. Tem as doces que são maravilhosas, nem diga, né? O doce de leite e a Nutella. Antigamente a gente usava os palitinhos para diferenciar, mas aí confunde também. Aí eu desenvolvi os formatos para não ter problema nem no balcão e nem com o cliente também, né? Porque eu tenho a comandinha que tem os formatos e elas têm o formatinho da coxinha que é. Então eles, pela comanda, eles sabem que essa é a mortadela, essa é a tradicional, essa aqui com o cheiro verde já é a vegana. Quer dizer, os formatos é muito importante. Dona Sônia guarda o segredo do tempero às 7 chaves. É tudo jeito, é tudo receita. Não tem como a gente falar assim, faz um molho churrasqueiro. Muitas pessoas vêm e perguntam para mim, você não dá receita? Mas não tem como eu ficar passando receita também. Receita é uma coisa bem da gente, né? Sim. Bem íntima, não é uma coisa que a gente pode ficar passando. Mas a dica mais, eu dou umas dicas, molho churrasqueiro. O que você faz na massa? Farinha, flocos de batata, tempero, leite, água, é o normal, é de todas as coxinhas, é de todas as massas. Se depender da Dona Sônia, as coxinhas serão uma tradição por muito tempo. É um orgulho, porque é todo um trabalho, uma dedicação, um carinho, é pensando no cliente, fazendo o produto como se fosse para mim, para minha família. Quer dizer, é uma troca. Eu me dou dessa maneira e eles voltam em maneira de gostarem, de ficar agradável, de saborear, de elogiar. Mas é tão elogios, tão gostosos de ouvir, que, nossa, nem sei, eu fico muito feliz, né, na verdade. Eu fico muito feliz. E tô passando isso para Marina, minha filha, que ela vai continuar aí. Eu tô aqui, dou força, ensino, mas ela vai depois, aí é o passo que ela que vai dar. Maria Aparecida da Silva, salgadeira da cidade de Rolândia, no Paraná, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Em 2012, ela fez uma coxinha com 3,5 kg, que foi considerada a maior coxinha do mundo. A seguir, vamos conhecer a história de outra comida bem tradicional, o sanduíche Bauru. Tradições do interior volta já.
Tradições do Interior desse mês fala sobre algumas culturas culinárias que ficaram famosas em todo o Brasil. Agora, vamos conhecer um pouco da história do sanduíche Bauru, que ganhou reconhecimento nacional e internacional. Em todo lugar que você vai, Bauru é lembrada por alguma coisa. É lembrada pelo Pelé, é lembrada pela Casa da Eni, é lembrada pelo Noroeste, é lembrada pelo sanduíche Bauru também, né? E o sanduíche ele tem aquela história rica que a maioria das pessoas já conhece, que foi a história do seu Casemiro Pinto, né? Que ele era um estudante lá do Direito, né? E lá no Largo do São Francisco, ele frequentando o Ponto Chique, né? Ali no Largo do Paissandu, ele no final ali de noite, o restaurante já não tinha muita coisa, muita variedade já de coisa. Ele falou: ó, vamos fazer uma coisa de um jeito diferente, aí, de um jeito que eu quero, põe isso. E nasceu o sanduíche, por ele ser de Bauru, né? As outras pessoas falaram: pô, eu quero um sanduíche igual de Bauru, igual do Bauru. E ficou Bauru, e esse Bauru, eu quero igual do Bauru, e ficou o sanduíche Bauru. Aonde você for, Brasil afora, você encontra Bauru. Outro dia eu estava em Caxias do Sul e tinha um sanduíche que não tem nada a ver com o nosso sanduíche Bauru, mas eles vendiam Bauru. Era um Bauru no prato, um lanche que nem pão tinha, mas era Bauru. No Uruguai tem o cardápio lá que tem sanduíche Bauru, em Portugal tem sanduíche Bauru. Então, o sanduíche Bauru, a partir dessa história, ele se difundiu. Então, em Bauru nós tínhamos vários locais que faziam já o lanche tradicional, né? E alguns outros se interessaram por fazer. Nós tínhamos o Alameda, temos o Bar Aeroporto, que é esse local que nós estamos, o Esquinão, e tínhamos o Bauru Chique, que fechou, que era aqui atrás do Shopping Center, né? Então a prefeitura, durante um certo tempo, e tínhamos também o mais importante, que é o tradicional, onde nasceu tudo, que era o Ponto Chique em São Paulo, né? E outros lugares no Brasil despertaram o interesse de vender ou de fazer o Bauru seguindo a receita tradicional, né? Isso infelizmente não foi seguido, mas Bauru criou um selo e esse selo foi colocado nesses estabelecimentos. Além do selo de certificação, para garantir a originalidade do sanduíche Bauru, em 24 de junho de 1998, Bauru transformou em lei a receita do lanche. Com o objetivo de valorizar e preservar a tradição do sanduíche Bauru, o município enviou uma documentação ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Prefeitura de Bauru, eu falo a Secretaria Municipal de Cultura, né? Ela foi junto ao IPHAN buscar o reconhecimento desse sanduíche. Assim como o queijo de Minas, o acarajé, eles são reconhecidos como patrimônio imaterial, né? Nós queríamos que o sanduíche Bauru também fosse. E esse processo foi iniciado e ele tem tudo para vingar, ele tem tudo para acontecer. Antigamente, a gente recebia muitos amigos de fora, tal, que vinham com aquele avião que não existe mais, que chegava 11 horas, que era da Gol, né? E a pessoa chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele falava assim: não me leve no restaurante, eu quero comer um sanduíche Bauru. A primeira coisa que marca é aquela escultura na rodoviária, né? Quando você sai, tem um Bauru esperando você. E aqui no bar do aeroporto, além de você ter um dos melhores Baurus da cidade, que tem essa coisa da competição, da certificação, você sabe que é de qualidade. Aí eu venho aqui muito, né? Quando você traz alguém de fora, como eu tenho muitos amigos da capital que vêm, então eu trago para... é o verdadeiro Bauru? Sim, é o verdadeiro Bauru. E eles comem e falam: nossa, é um acontecimento, e é um sanduíche. A Prefeitura, enquanto a Secretaria Municipal de Cultura, ela tem um papel fundamental de reativar isso, de manter isso aflorado, né? Porque isso diz respeito a Bauru, pô. A gente vê Bauru no Brasil inteiro, e aqui em Bauru, onde a gente poderia ter um incentivo, ou falar um pouco mais dele, valorizar um pouco mais dele, ou ter um espaço reservado até dentro de um museu para contar a história desse sanduíche, nós ainda não temos. O Bar Aeroporto, em Bauru, é um dos estabelecimentos certificados para fazer o sanduíche, e nossa equipe foi conferir a receita de perto. Os ingredientes são rosbife, tomate, picles, orégano e queijo.
Para começar a fazer o lanche, é preciso aquecer bem a chapa e tirar o miolo do pão. Enquanto o pão é aquecido, o rosbife vai sendo frito. Quando estiver pronto, é hora de começar a rechear o pão. Depois do rosbife, é a vez do tomate, picles e do orégano. Para derreter o queijo, é só encher uma bacia com água e deixar ferver. Quando estiver bem quente, o queijo é derretido e colocado na outra metade do pão. Pronto! Está feito o tradicional sanduíche Bauru. José Francisco, ou mais conhecido como Zé do Esquinão, conheceu Casimiro Pinto Neto em 1957. Quando inaugurou sua lanchonete, ele dava o sanduíche Bauru para seus clientes, que logo caiu no gosto de todos. Zé do Esquinão faleceu em 2002 e seu filho, Marco Antônio, levou a tradição adiante. Meu pai achou que não devia morrer a história do sanduíche Bauru. Então meu pai começou a fazer o sanduíche em 73, 74. Cortava o lanche em 4 pedaços e distribuía para os clientes. E de tanto ele persistir com isso aí, pegou. O lanche hoje é a principal atração turística assim, da cidade. Você fala de Bauru, a pessoa já sabe. O que tem em Bauru? O sanduíche. Então é com um grande carinho que a gente mantém essa tradição que meu pai deixou e eu estou dando continuidade a isso aí. A seguir, vamos conhecer mais uma tradição culinária, as pamonhas. Tradições do interior, volta já. Este mês estamos falando de algumas culturas culinárias famosas. Gravado na década de 70, o jingle de Dirceu Bigelli deixou Piracicaba famosa por causa das pamonhas. Mas a história delas começou bem antes. Ela vem desde o tempo dos índios, que os índios de Piracicaba é uma terra de muito milho, né? Açúcar, milho, cana. Os índios e os negros já faziam comida e doces à base do milho. Tanto é que o cuscuz de Piracicaba é muito famoso. Vem milhares de pessoas no fim de semana para comer o cuscuz da Rua do Porto, né? E nós temos Tanquinho, que é onde acontece a festa do milho, uma grande produção de milho. E as pamonhas começaram a ser feitas por volta dos anos 50 por duas irmãs, que eram irmãs Rodrigues. Elas moravam num cortiço aqui na Rua Prudente de Moraes, perto da igreja de São Benedito. E elas começaram a fazer pamonha para sobreviver. Entende? Eram pobrezinhas, mobilizavam toda a família. Então a criançada ia vender pamonha na rua, né? Pamonha, mas era só pamonha, né? Pamonha. O Dirceu Bigelli, que é parente dessas irmãs Rodrigues, ou parente por afinidade, ele resolveu vender pamonhas. Então ele tinha um carrinho, um caminhãozinho, e ele saía vendendo. E ele resolveu fazer um cassete. Um cassete com esse, tornou esse jingle, né, que corre o Brasil inteiro. É pamonha de Piracicaba. É o puro creme do milho, pamonhas fresquinhas, pamonhas de Piracicaba. Temos curau e pamonhas. É o puro creme do milho. Mas estava só por aqui. Daqui a pouco ele começou a fazer na região, tal. E pessoas, e ele foi muito inteligente. O que ele fez? Ele começou, vamos dizer, o know-how dele, ele começou a transmitir, vender, né? Para o pessoal, ele começou a vender o jingle dele. Então eu já ouvi isso daí, por exemplo, já ouvi em Fortaleza, já ouvi em Natal. Eu falo, meu Deus do céu, mas como, né? A pamonha chegar até aqui estraga.
Para conferir a receita, fomos até Iracemápolis, interior de São Paulo, conhecer a Dona Ana, que ganhou o concurso de melhor pamonha do Brasil. A família dela está na 5ª geração de pamonheiros. Quando eu era criança, eu aprendi a fazer pamonha com a minha avó. A gente era criança, tinha seus 8 anos, 8, 9, 10 anos, e a minha família juntava tudo em casa, no sítio, a gente morava no sítio, e toda a família ia, no tempo de plantação de milho, eles iam fazer pamonha. Então ali juntava a tia, a avó, os primos, sobrinhos, ali juntava muita família ali, né? 4, 5 famílias, e a gente fazia pamonha. E a minha avó sempre, ela era que temperava as pamonhas, e eu sempre curiosa, vendo que jeito que eles faziam. E ali aprendi. E depois que eu casei e todas as coisas, um dia eu comecei a fazer essas pamonhas para ajudar uma identidade de uma igreja. Eu falei, vamos fazer para nós ajudar a igreja? E as pessoas, vamos. E ali eu comecei a fazer. E ali foi uma venda muito grande. Comecei a fazer em casa uma vez na semana. Aí as pessoas começaram a procurar. Aí eu entrei fui procurada para trabalhar nessa festa do milho verde. E aí eu cheguei a fazer até 23 mil pamonhas numa festa. E depois entrou a Exalc junto com a gente. E eu ganhei a melhor pamonha no Brasil. Já faz 35 anos que eu mexo com isso. E hoje já passei a receita para minha filha e agora já passei para minha neta também, ela já sabe fazer. E já temos na 5ª geração de pamonheiro. Mas é muito tempo já que a gente faz. Até que na cidade todo mundo já sabe, sou filha da Dona Ana que faz pamonha. Eu quero continuar a geração. Ana Glória, que tem 9 anos de idade, já sabe fazer bolo de milho e tem a receita quase toda decorada. Coco, leite de coco, 4 ovos e coco normal. Açúcar. E açúcar e esqueci agora, bagaço de milho. Isso. Aí você mexe bem. Mexe bem, já vai pro forno. Tira, já come. Agora vamos ver como Dona Ana faz as suas famosas pamonhas. Para a gente tirar as palhas para aproveitar para costurar. Então tem que tirar as 2 palhas primeiro, para a gente fazer a embalagem depois do milho, para a pamonha. Depois a gente vai descascar e vai picar o milho. Depois que corta, bate por 1 minuto. Depois de batida ali no liquidificador, nós pegamos e colocamos na peneira. E passamos nessa peneira e vamos peneirar. Assim, vai tirando o que tiver mais grosso, vai ficar aqui em cima. Isso aqui a gente não vai usar. Você vai usar o caldo que ficou embaixo. O açúcar pode ser a gosto da pessoa também. E se quiser fazer com sal, a pessoa coloca sal no lugar do açúcar. Depois que mexeu bem, aí nós vamos pegar esse saquinho que nós fizemos, nós vamos colocar o funil e vamos encher ela assim, ó. Uma medida para pôr no saquinho, ó. É 170 ml. Ó. Vai ficar certinho, aí é só amarrar. Ela fica essa vaga na palha. Essa vaga vai crescer lá na palha. Lá no fogão que tiver lá dentro, ela vai crescer. O segredo dela é aí. Ela cresce a hora que a água está fervendo. E a gente põe no saquinho, a gente põe a ferver 40 minutos. Depois de 40 minutos que está fervida, ela está pronta para saborear a pamonha. Além das pamonhas, Dona Ana e sua família também fazem outros produtos. Aqui são os produtos prontos, o curau, a pamonha e o bolo de milho. O Tradições do Interior fica por aqui. E se você quiser assistir a todos os programas, é só acessar www.tv.unesp.br/Tradições do Interior.
Para sugerir temas, envie seu e-mail para contato@tvu.nesp.br. Até a próxima!